Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma nova atualização aqui do Cidade Atual Podcast. Hoje, especialmente a você, uma ótima tarde. Estou aqui ao lado do Igor Silva, Boa tarde, nosso co-apresentador, Vinícius. para mais um Boa tarde bate-papo. a toda a nossa audiência. E hoje estamos aqui recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Eu vou parar por aqui, porque presidente. o currículo é longo, ele tem trajetória como líder social em diversas entidades no município, já liderou grande parcela delas, é administrador de empresas por formação. É o Diógenes Santos, que é conhecidíssimo aí no meio social em Marabá e hoje também nas redes sociais, com uma presença forte, mais de 500 mil seguidores. Uma força Não é pouca digital. coisa, é um dos poucos que atingiram essa marca no município. Tem esse engajamento, que né? tem esse engajamento. Nós temos já no município usuários, perfis com mais de 1 milhão de seguidores, mas eu acho que é um apenas. E o Diógenes está aí já com 500 mil de pessoas isso. acompanhando as redes sociais dele. E a gente vai bater um papo aqui, não é, Igor? Sobre vários aspectos desse trabalho, dessa atuação que o Diógenes desenvolve. Diógenes, boa tarde para ti. Os episódios sempre vão à noite, mas hoje nós estamos exibindo primeiro à tarde para testar a audiência. Nós estamos em fase ainda de implantação e testando o que dá mais certo. E estreando com você à tarde aqui. Boa tarde, obrigado por aceitar o convite, Jorge. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Igor. Hoje, para mim, é uma novidade, né? Hoje, sempre eu costumo estar desse lado aí que vocês estão entrevistando, hoje eu estou sendo entrevistado. Para mim é uma honra. De entrevistador para entrevistado. Verdade. Para nós é uma honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos debater, literalmente, vou responder sobre tudo que vocês perguntarem. É isso, né, Igor? Ó, nós estamos gravando aqui com o Diógenes, mas nós seguimos também gravando aí com várias personalidades aqui no Cidade Atual Podcast, recebendo todas as terças e as quintas-feiras. Inclusive, ontem à noite foi ao ar o episódio do Marquês da Seagre, né? Exatamente. Na semana que vem, terça-feira, tem episódio e na quinta-feira também. Ou então, o episódio que vai ao ar hoje não anula os episódios que vão lá na próxima semana, para que vocês conheçam aí mais histórias aqui no Cidade Atual Podcast. Bem, Diógenes, eu já fiz uma breve apresentação do teu currículo, mas eu quero que você se apresente para a nossa audiência. Quem é o Diógenes Santos? Beleza, vamos lá. O Diógenes é pai, filho, né, esposo, administrador de empresa, líder social. Como você bem frisou aqui, presidente hoje, estou como presidente de 3 conselhos e para nós não é nenhum motivo de se vangloriar, muito pelo contrário, a gente tem que mostrar cada vez mais o porquê que as instituições acabaram nos escolhendo para representá-las. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, né? Muito. Né? A gente sabe que a gente pegou hoje um conselho que não é fácil você estar na frente dele, que é o Conselho Municipal de Saúde. E aí nós sabemos as várias problemáticas que a saúde tem, a gente nem vai abordar aqui, né? Um outro conselho que a gente está à frente é o Conselho de Assistência Social, e aí nós temos aí também vários desafios. A política da assistência social, hoje, com os companheiros pela manhã, a gente ainda se reuniu com uma médica, só para vocês terem uma ideia, com uma médica neuropediatra, né? Até porque hoje o que deixa a gente... Tá deixando a gente assim, Vinícius e Igor, um pouco triste essa questão do autismo em Marabá. Sim. E a gente vê que, infelizmente, até agora o poder público ainda não conseguiu arrumar uma maneira, né, pra gente estar ajudando essas mães. E olha quanto é desesperador da gente encontra... déficit no diagnóstico em demais. Marabá. Verdade. E aí a gente, quando se depara com pais, e principalmente com mães que chegam e elas falam pra ti assim, olha, a minha vida parou. Literalmente, eu não tenho condições hoje de poder trabalhar e deixar meu filho com alguém. Porque meu filho, ele tem um espectro autista, às vezes em nível muito elevado, e a criança não dá para ficar com ninguém. Agora, tu imagina uma mãe, para uma família, muitas vezes a mãe solteira, e ela não tem condições de poder trabalhar para sustentar a família devido,
né, a questão do autismo do filho. Então, são várias problemáticas. Nesse ano a gente ainda conseguimos ser eleitos também presidente, né, do Conselho de Segurança Alimentar, que é outra temática absurda para te ter uma ideia, Igor. Eu e o companheiro, inclusive o nosso amigo Juarez, quero mandar um abraço para ele, para todo mundo aí do Conselho lá da Criança e Adolescente, do Conselho de Assistência, mas nós chegamos a entregar, ano passado, mais de 5 mil cestas básicas. É um número expressivo. É um número muito expressivo. Se a gente for comparar, inclusive, com o que é ofertado pelo município, a gente fez 10 vezes mais, né? Verdade. Até porque as entidades não têm, muitas vezes, a burocracia que você precisa para receber pelo município. Sim. Pelo município, você tem que passar pelo CRAS, passar por assistente social, e, infelizmente, a fome não espera, Vinícius. Quando a gente vê, né? Mas, Giorgio, eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, que sempre te acompanha, nos acompanha aqui com o Vinícius, do outro lado da mesa, e às vezes não sabe a história do Giorgio. Verdade. Com quantos anos o Giorgio começou a trabalhar? Ele nasceu aqui em Marabá, quantos anos ele tem hoje? Boa. Você é um líder político e social relativamente jovem, vista aos políticos marabaenses, né? Que é só olhar a Câmara Municipal que a Consegue média ter de idade ali é 50 anos a no mínimo. dimensão, né, da Então, democracia. fale da sua jovialidade, das suas lutas e como começou o seu serviço para o público marabaense. Tranquilo, Igor. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu comecei a trabalhar foi no estágio. Na época, Vinícius, um estágio muito difícil. Hoje, a gente sabe que para te estagiar no INCRA tem mais uma facilidade, né? Foi no INCRA esse No estágio. INCRA, 15 anos de idade. Só que na época tem uma história curiosa, Vinícius. Na época, eu era um dos poucos alunos de escola pública, estudava na época no Salomé de Carvalho, na Folha 16, Sim. nasci aqui em Marabá. E aí foi muito engraçado. Um dia o então diretor, que inclusive hoje é diretor da Quarta URI, né? O Magno, era diretor Magno de Leon. do Salomé de Carvalho. Aí o Magno chegou e falou assim pra gente: olha, vai ter uma oportunidade de estágio no INCRA. Só que aí é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma gincana aqui no Salomé, porque eu não posso indicar uma pessoa, senão não vou ser justo com os demais alunos. Então foi criado na época, o Magno vai lembrar, um abraço pro Magno, que hoje está lá como diretor da Quarta URI. O Magno vai lembrar muito bem dessa época. Foi Agora criada uma virou gincana. Quarta diretoria, agora é quarta DRE, diretoria, né? é verdade. E aí, na época, Vinícius, foi criada uma gincana, que a direção da escola não queria ser injusta, escolher alguém e mandar. Uma competição. Uma competição. E era tipo passo-repasso. Naquela época. Várias provas. Torta na cara de hoje. Perguntas mesmo. Conhecimentos. A gente conhece como torta na cara. Você errou, na cara. leva torta na cara. E aí eu lembro bem que eu fazia 15 anos, fazia o segundo ano do ensino médio. Para mim foi um pouco, eu estava na desvantagem porque eu estava competindo com alunos do terceiro ano. Né? Tava com 15 anos e tal. E você querendo esse estágio. Querendo estágio, né? Aquele tempo, eu sempre costumo dizer que a vida todo tempo é difícil, mas naquele tempo não era tão fácil assim, e tu jovem querendo ali, né? Começar, né? A primeira oportunidade, que é aquela coisa, tu quer sair de casa, quer trabalhar, quer autonomia. A tua autonomia. Aí tá. Aí o Magno criou, a escola criou esse mecanismo. Cara, foi uma noite todinha, literalmente animada. As salas todas saíram das suas salas, as escolas foram, né? E todo mundo nessa gincana e gritaria, aluno do primeiro, segundo, terceiro ano. Resumindo para vocês, eu passei todas as rodadas e aí no final consegui chegar, né? Vitorioso nessa jornada, inclusive contra alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí fui escolhido. E aí fiquei muito feliz na época, porque eu imaginei, bom, se eu fui escolhido pela escola, agora tá fácil. Eu já consegui o estágio, né? Só que aí, Igor e Vinícius, um dia que eu cheguei lá eu lembro bem que era na escola atrás da Câmara Municipal. Quando eu cheguei lá, eu vi assim uma multidão de carro de um lado e do outro da pista. Eu falei, ué, né? Na minha cabeça eu já tinha, passei, já tinha conseguido. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma multidão de alunos. Aí eu fui saber que eu estava disputando com mais de 100 alunos e os melhores de Marabá. De novo, outra disputa. Nossa. Ou seja, passou para disputar uma outra disputa. Para disputar uma outra disputa. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu nunca baixei a minha cabeça em nenhuma situação na minha vida, em nenhum tipo de dificuldade a gente nunca baixou a cabeça. E eu sei que eu estava concorrendo com alunos da escola na época Alvorada, Santa Terezinha, na época Fazendinha. Que ainda hoje são referências. Que são referências. E aí a gente foi lá. E aí teve a primeira etapa, para resumir para vocês, teve a primeira etapa onde eliminou um monte de alunos, aí teve a segunda etapa onde eliminou mais uma quantidade de alunos, aí teve a fase final, que já foi dentro do INCRA, a fase final. E aí eu tive a grata satisfação de passar no meio dos 10 em terceiro.
fiquei em terceiro e consegui o estágio, né? E aí tinha uma coisa que era muito interessante, e eu não tenho nem um pingo de vergonha de falar isso aqui, né? Porque a minha mãe sempre trabalhou muito com meu pai, sempre trabalharam demais. Só que esse período em si foi uma época um pouco difícil, né? Eu cheguei, para vocês terem uma ideia, eu cheguei aí andando da minha casa da Folha 16 pro INCRA na cidade Nova a pé. Fiz muito esse percurso. E aí eu só deixei de fazer esse percurso a pé quando a minha chefe, a doutora Eulina, que não está mais, infelizmente não está mais viva hoje, era a chefe do RH, do INCRA, a doutora Eulina Vale Figueiredo, uma pessoa que eu aprendi muito, muito do que eu sei até hoje eu devo a ela. E ela um dia me viu vindo em cima da ponte andando a pé. Rapaz, ela mandou parar o carro na hora. Mandou o motorista parar o carro. Para o carro. Aí parou, encostou. O que tu tá fazendo a pé? Eu falei, não, doutora Eulina, eu vou e volto a pé todo dia. Eu saio da minha casa às 6 da manhã, geralmente antes das 7 eu já tô no INCRA, né? E dá meio-dia, termina meu estágio, eu vou embora andando, tranquilo aqui. Aí ela, desde esse dia, ela ordenou que o motorista, toda vez que fosse buscar ela na casa dela, porque eu era estagiário dela, na área dela da RH, ela ordenou que toda vez que o motorista fosse buscar ela, o motorista tinha que passar para me buscar na minha casa e também na volta que fosse deixar ela, porque ela morava na Nova Marabá, relativamente perto da minha casa. Então ela deu essa, digamos, ordem para o motorista e eu passei a ir e voltar no carro do INCRA. Mas foi bem. E uma fase você bem. também participou da fundação da Casa da Juventude de Marabá, que já há mais de uma década é uma instituição social que desenvolve ações, cursos profissionalizantes para os jovens, inclusive junto com o hoje deputado Disseu Tencato, que lá em 2014 não era deputado, e você Verdade. também não era presidente de um desses conselhos, Nenhum. mas plantou essa sementinha lá atrás. Fala um pouco mais desse trabalho, Vamos Jorge, lá, na vamos Caju. falar sobre Casa da Juventude de Marabá. Bem lembrado, Igor. A Cajun nasceu de uma ideia de vários jovens, vários amigos. O Igor vai saber bem disso, né? E aí a gente começou E assim, foi uma coisa que foi vários jovens e um de cada setor. Eu de Morada Nova, o Raidon, vários Exatamente, o outros. Raidon e vários outros. O Igor estava lá na fundação da Cajun conosco. E aí o Disseu estava recém-formado do curso Advogado. de advocacia, retornou para Marabá. Direito. E ele percebeu, né, que tinha uma problemática muito grande. Naquela época, o que marcou muito Marabá, a gente lembra bem até hoje, É um mapa, era o né? índice de mortalidade Era a cidade mais entre jovens. perigosa para um jovem Era se a cidade viver mais perigosa para o jovem naquela época se no viver, Brasil. onde se morria mais jovens de periferia e E negros. pretos, né? Exatamente. E aí, nós preocupados com essa problemática, nós decidimos se unir. Cara, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma ONG. E aí, depois de mais ou menos um mês, reunindo toda semana, né? E reunindo toda semana, a gente decidiu. Vamos criar uma Casa da Juventude de Marabá. Para lá o jovem poder ir lá, né? Fazer toda a parte de cultura, toda a parte social e principalmente essa parte de qualificação profissional. Que era uma coisa que a gente tinha muito em mente, que o jovem ele acabava ficando ocioso. Ele terminava o ensino fundamental, às vezes terminava o ensino médio e ele não tinha. Às vezes não tinha dinheiro, né, Igor, para custear a despesa de um curso que a gente sabe que não é muito fácil. Sim. E aí essa ideia veio, a gente começou, né? Começou com uma sementinha e foi. E costumo dizer que hoje a Casa da Juventude é a entidade que mais formou pessoas de maneira gratuita em curto espaço de tempo. Hoje nós já formamos até hoje mais de 15 mil alunos gratuitamente. Desses eu tive o prazer de ser instrutor de praticamente 8 mil alunos. Né? Eu costumo dizer que aqui em Marabá, 8 mil alunos. Muito Né? Então, eu dei muito curso. Até hoje a gente ministra curso de auxiliar administrativo, operador de caixa, né? Cara, um curso que eu amava, Vinícius. Literalmente que eu amava. E acredito que, fora eu e um outro amigo meu que tem em Marabá, eu e esse amigo, nós somos as pessoas que mais formaram operadores de máquinas aqui. Com toda certeza, hoje, na Prefeitura de Marabá, os operadores que tem vão ver esse vídeo. Quero até deixar um abraço para todos os operadores de máquina aqui do nosso município. A grande maioria ali, eu tive a oportunidade de ministrar curso para eles. E a Casa da Juventude recentemente mudou de endereço, não é, Diógenes? Inclusive, a gente andando pela cidade, as pessoas sabendo que nós conhecemos você, perguntam, e aí, onde que tá a Casa da Juventude? Acabou? Ela Exatamente. mudou, agora foi para Folha 1, como foi essa mudança? Que é uma área de vulnerabilidade social, né? Exatamente. Inclusive lá melhorou, teve até pavimentação recentemente. Verdade. Fala mais sobre esse desenvolvimento lá. Vamos lá. E aí a Casa da Juventude, a gente reconheceu que a gente cumpriu o nosso papel ali na Avenida VP7. Primeiro ponto, o ponto lá não era nosso, então era um ponto cedido, né?
E a gente sempre dizia o seguinte, como o ponto não era nosso, e a gente ficou ali bastante tempo, vários anos, e a gente tem a plena convicção que nós fizemos a nossa parte dentro de uma área que, vamos lá, vamos ser franco, é uma área, digamos ali, empresarial hoje, elitizada, Sim, na de VP7. fato. E aí a gente se perguntava, cara, tá bom, a gente já formou mais na época, mais de 12 mil alunos, e a gente vai parar por aqui? O que que a gente vai fazer? Eu falei, não, calma aí, mas a minha trajetória toda no movimento social foi dentro da periferia. E isso é uma coisa que eu me orgulho de falar, que eu comecei no movimento social com 16 anos de idade, né, na antiga, então, Associação Comunitária Beneficente de Marabá, na Ascombe, que hoje é o Instituto Qualificando Cidadãos, que forma vários jovens aí, aqui no município de Marabá e até fora de Marabá. Na Folha 6, Na Folha 6, inclusive, de- exatamente. Que, inclusive, eu tive prazer de também estar como presidente. Hoje, só para vocês, só para as pessoas saberem, hoje o Diórgio, há vários meses, não é mais presidente de nenhuma entidade de Marabá. Porque o que eu fiz, Vinícius? Eu priorizei. Como eu estava presidente dos conselhos, então a gente reuniu com o grupo e eu falei: não, eu acho que não é legal mais eu estar na frente das instituições, porque você ser presidente de uma entidade te demanda muito tempo, Sim. né? E você ser presidente de um Ainda conselho mais. te demanda mais tempo, principalmente quando você está sendo presidente de um conselho de saúde e de um conselho de assistência. Então demanda muito tempo. Então a gente reuniu com o grupo e eu decidi, né, comunicar a todas as pessoas há vários meses atrás que eu não faço parte de mais nenhuma instituição de Marabá. Hoje eu atuo como apoiador, apoio ainda a Casa da Juventude, né, Instituto Qualificando Cidadãos, ajudamos a dar apoio a mais de 20 instituições aqui em Marabá, mas da maneira que a gente pode. A gente atua hoje como apoiador e não mais como membro da instituição. Jorge, hoje você está ocupando a posição de entrevistado, né? Você saiu Verdade. desse lado, mudou de lado Verdade. aqui na mesa. Nós buscamos conhecer a tua história aqui, e é importante que a nossa audiência conheça, não é, Igor? Mas a gente precisa também esclarecer alguns pontos para a nossa audiência, e eu vou te fazer uma pergunta, porque nem tudo são flores. Com O certeza. Ministério Público do Pará realizou investigações sobre as entidades que você estava à frente. Exatamente. Houve uma época em que tramitou uma notícia de fato na Promotoria de Justiça de Marabá, Correto. a atuação do grupo do Ministério Público que realiza esse tipo de investigação. Isso. Procede essa investigação do Ministério Público quanto às entidades, no que ela consistia e quais foram os resultados dessa investigação, Jorge? Boa pergunta, Vinícius. Confere, verdade. Nós fomos, as instituições, se eu não me engano, 10 entidades foram na época que iriam receber recurso público na área do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que inclusive na época eu estava como presidente, né? Hoje temos um companheiro lá como presidente e outras pessoas que eu sempre costumo dizer, Vinícius, o CMDCA para mim é um dos principais conselhos de Marabá, não menosprezando nenhum dos outros, mas é porque ele cuida principalmente de crianças e adolescentes e muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Então é um conselho que eu tenho total respeito. Vamos lá. Na época, se saiu a notícia de fato, está correto isso, né? E abriu-se uma investigação do Ministério Público em cima dessas entidades. E aí eu não consigo relatar de fato o que foi, mas tinham várias, segundo o Ministério Público, inconsistências. Desde da formulação do projeto, com que esse recurso seria gasto, tal. E aí, para te ter uma ideia, não foi uma investigação de 1 mês nem 2 meses, não. Foi 1 ano e meio de investigação. Muito tempo. Muito tempo de investigação, né? Inclusive, nesse percurso, nós perdemos recurso. Em razão da investigação. porque a gente não, só para vocês entenderem, como é que funciona lá no CMDCA? Uma vez por ano, nós recebemos recursos de empresas privadas. E aí, logicamente, eu só posso receber de novo esse recurso depois que eu gasto aquele recurso que está em conta. Sim. E aí eu te pergunto, como é que eu vou gastar um recurso que está em conta se o Ministério Público bloqueou todas as ações até se apurar de fato o que tinha acontecido? E a gente, de maneira muito transparente, abriu as portas das instituições, né? Na época eu presidia a Casa da Juventude de Marabá e, se eu não me engano, o Instituto Qualificando Cidadãos. Presidia na época ainda, né? Hoje a gente não preside mais nenhuma instituição, e presidia o CMDCA. E nós, com todas as entidades, as outras entidades fizeram, né? Se eu me lembro bem, na época foi investigada a PAI, quero mandar um abraço aqui para a Socorro, que faz um excelente papel, né, com as nossas crianças lá na PAI, mandar um abraço para a Socorro. Também foi investigada a entidade do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico, que é ligada à empresa Vale, que é uma entidade que tem assim uma estrutura sensacional.
se você for ver essa entidade junto com a Lipac lá no São Félix, elas são referências. É. Elas acabam atuando e ajudando muitas famílias lá em situação de vulnerabilidade. Né? Sorriso Legal, mandar um abraço também para Ana Paula, que faz um trabalho com as crianças, né, de cirurgias de lábio leporino sensacional. Não tem o que falar. Todas essas foram Todas as entidades investigadas. foram investigadas. E que fim teve essa E investigação? aí, depois de 1 ano e meio, né, o Ministério Público mandou os seus membros, foi investigado, mandamos várias documentações, tivemos aí várias e várias reuniões com o MP, depois de 1 ano e meio foi tudo arquivado. Arquivado? Tudo 1 ano e arquivado. meio de 1 ano e investigação, meio de investigação e foi tudo contas arquivado. bloqueadas, Perca de pra, recursos. Perca de recursos. no fim das No final contas, das ser contas, ser tudo arquivado o arquivado. procedimento? Exatamente. E aí, depois que foi arquivado, nós conseguimos desbloquear os recursos. E aí sim, as entidades receberam o pagamento de fato para poder exercer o trabalho nas suas Jorge, comunidades. houve um prejuízo na prestação social que essas entidades cumprem em vista dessas investigações? Com toda certeza nisso. Sim. Olha só, tu imagina na época a gente estava com... Foram 10 entidades. Agora tu imagina uma entidade, né, do tamanho da APAI, Núcleo de Desenvolvimento, Lipac, Sorriso Legal e outras que foram investigadas, o pagamento ficou paralisado. Agora tu imagina essas entidades, o prejuízo para a sociedade. Né? Foi um prejuízo absurdo para a sociedade. O bom é que nenhuma dessas entidades pararam o trabalho em nenhum momento. O trabalho não foi paralisado. De deixar bem frisado que, independente delas não terem recebido esse recurso em tempo hábil, nenhum trabalho das entidades. É por isso que as entidades têm o meu respeito aqui em Marabá. Jorge, Eu sempre vou defender o movimento e social. nesse sentido, acho importante emendar com outra pergunta também muito pertinente, já que nós estamos falando de investigação e recursos, porque diz respeito a isso também, né? Inconsistências. Nós recebemos alguns relatos, nós que atuamos no meio jornalístico, vez ou outra nos informam que para a destinação de emendas parlamentares para essas entidades, vereadores teriam pedido e pediriam, não é, a partir dessa distribuição dessas emendas, favores pessoais, né, para destinar emendas para determinada entidade. Isso você já teve conhecimento? Você já recebeu esse tipo de pedido de vereador de favorecimento ilícito, Jorge? Boa pergunta, Vinícius. A gente ouve muito isso na cidade, tá? Quero te dizer que eu, enquanto membro, na época, da Casa da Juventude do Instituto Qualificando Cidadãos, nunca recebi esse tipo de pedido, até porque se eu chegasse a receber um tipo de pedido desse, jamais eu iria atender e nem queria esse tipo de vereador que viesse destinar emenda com um tipo de proposta dessa. Mas né? você acredita que exista realmente esse tipo de prática? Olha, eu acredito, sim, eu quero acreditar sinceramente que não. Quero acreditar. Mas você sabe que eu só posso falar por mim, né? Pelas entidades que eu atuei até alguns meses atrás, eu posso falar por nós. O que acontecia e o que, pelo menos comigo, tá? Os vereadores, por que os vereadores colocam emenda? Geralmente os vereadores têm interesse de colocar emenda impositiva naquela determinada entidade, porque ele vai precisar do serviço que aquela entidade ela presta para a sociedade. Por exemplo, digamos que o vereador Márcio de São Félix colocou uma emenda para a Casa da Juventude de Marabá, um exemplo claro aqui, não é isso? E aí o vereador Márcio de São Félix, ele quer que a Casa da Juventude leve curso de qualificação profissional lá para a área dele no São Félix. Sim. Uma vez que não tem esse tipo de serviço público prestado pelo município. Um curso de qualificação profissional. E nesses cursos, os alunos pagam inscrição, pagam material didático? Vamos Como lá. é? Qual o custo de um curso desse, já que a prefeitura não atende, não realiza? Muito bom. Olha só, pergunta excelente, viu, Igor? Vamos lá. Na época, até se disse pelo Ministério Público, né, que o recurso que era destinado para as emendas era muito para prestar esse serviço. Agora vocês vão ficar pasmos, tá? Sociedade marabaense, com o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu vou comparar, é bom comparar, Vinícius. Vamos comparar? O Estado hoje, vamos colocar a SEASTE, Secretaria de Assistência do Estado. O Estado hoje, se ele for contratar um serviço da minha entidade, da minha ONG, para me prestar esse serviço de qualificação profissional, vamos comparar um curso de auxiliar administrativo. E aí o pessoal da SEASTE, se eu estiver enganado, se eu estiver falando alguma besteira, podem até depois entrar no meu direct. Mas vamos lá. Só para tu ter uma ideia, um curso de auxiliar administrativo sai para o Estado a R$30 mil. Ou pelo menos saía ano passado. R$30 mil, um curso. Contando todos esses materiais didáticos. Os materiais didáticos, as inscrições, os instrutores, tudo. R$30 mil um curso. Vocês querem saber quanto é que a Casa da Juventude recebia por um curso
Quanto é que eu pagava para um instrutor? Um curso só. Detalhe, tá? Vamos lembrar aqui, sociedade. Curso da CEASTEP pelo governo do estado, quando vem, ele é limitado para 20 pessoas, Igor. Não pode mais. Não pode colocar mais do que 20 pessoas na sala. O instrutor não vai dar aula para mais de 20 pessoas. 30 mil reais para 20 pessoas. Para 20 é pessoas. mais de que R$ 1.000 para cada Mais do que R$ 1.000 por aluno. E a Casa da Juventude? Agora vamos lá. Agora pasme. Enquanto R$ 30.000 para dar um curso pelo governo do estado, a Casa da Juventude, a gente pagava para o instrutor R$ 3.000. 3 mil. R$ 3.000. E tem limite de matrícula? De 30 mil a 3 mil. E tu sabe qual era o limite de aluno que lá no estado era 20? Eu cheguei a botar 50, 55 alunos numa sala na Cajum. Conta da procura. Entendeu? A procura era imensa. Como é que eu ia fazer, Vinícius? Tu tá lá, aí tu coloca uma inscrição, como eu sempre fiz, rede social, TV, né? A gente sempre divulgou, inclusive na TV Correio, que é uma TV que eu sempre divulgo minhas coisas lá na TV Há Correio, muito mando um tempo abraço já, há né? muito tempo, né? Mandar um abraço pra turma da TV Correio aí, nós divulgamos todos os cursos, ações de saúde, Uma tudo. prestação de contas. Apesar Fazemos de como se fosse uma que- prestação de contas. Apesar de que atualmente a internet cumpre um papel muito mais relevante e Que esses abrange um meios. número Sim. maior de Maior, pessoas do mais que a rápido, né? televisão, Mais que já audiência. ficou ultrapassada, né? Sim. Mas tudo bem, você anuncia na televisão também. Exatamente. E aí o que acontece? E aí, em vez de eu dar aula, né, com um recurso que seria 30 mil pelo governo do estado, pela nossa ONG saía 3 mil instrutor, né? E aí, detalhe, em vez de colocar 20 alunos numa sala, a gente colocava 40, 50, né? E aí, por que a gente fica muito tranquilo quando as pessoas... E a gente sabe que, vamos ser francos, se você começa a se destacar demais, aí começa o ataque de quem, teoricamente, não faz nada. Ah, mas essa entidade está fazendo isso? Poxa, será que a gente ainda tem que mostrar mais? Né? Então, Jorge, eu tenho uma pergunta, inclusive relacionada ao que a gente estava falando agora há pouco sobre os meios de comunicação. Na nossa região, os meios de comunicação todos, principalmente as concessões públicas, são ligados a grupos políticos tradicionais. A televisão de um deputado, a rádio, o jornal de um vereador, de um deputado, enfim. E muitos desses veículos ligados a políticos tradicionais acabam utilizando esses meios para ataques de concorrentes de outros grupos políticos, né? Inclusive você tem sido alvo de alguns ataques, segundo o que se sabe no meio jornalístico, inclusive ligado ao seu padrão de vida, questões pessoais. Eu gostaria que você deixasse claro à nossa audiência, a todos que nos acompanham, se você tem preocupação desses veículos de imprensa serem usados para difamar a imagem de uma liderança social como você, e sobre o seu padrão de vida. Você mudou o seu padrão de vida depois que começou a assumir esses conselhos? Você teve mais problemas ou a sua vida melhorou ou piorou assim socialmente Vamos lá. depois de assumir todas essas tarefas? Vamos lá. Igor, excelente pergunta. Tá, vamos voltar um pouco mais atrás, tá? E aí eu fui estagiário do INCRA, né? Tirei meu estágio completo. Várias pessoas acabaram ficando pelo meio do caminho porque tu tinha que mostrar um aproveitamento acima de 85% a cada 6 meses. E eu tirei meu estágio 2 anos, né? Saindo de lá, eu fui para a empresa Send Engenharia. Fui para a Send Engenharia, onde eu entrei como auxiliar administrativo e acabei me tornando em pouco tempo encarregado administrativo da empresa. E a Send Engenharia é uma multinacional que constrói subestação não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí fui para essa empresa, me destaquei lá, trabalhei muito, né? Tanto é que o meu primeiro carro, eu lembro bem, eu estava com 18 para 19 anos. Meu primeiro carro eu comprei, não tinha 19 anos completo ainda. Eu lembro até hoje, era um Gol completo, aquele tempo era G3, G4, era um Gol 4 porta branco, completo. E comprei esse meu primeiro carro com 18 anos, né? Nessa mesma época eu comprei minha primeira moto, também com 18 anos. Você é um apaixonado por motos, aliás, né? Até hoje. Coleciona. Exatamente. E aí foi a minha primeira moto, meu primeiro carro, com 18 anos, eu lembro bem. Tá, né? Tanto é que quando eu fiz 18 anos, meu primeiro presente que a minha mãe fez questão de me dar um presente foi minha habilitação. Eu amanheci com 18 anos, bora lá no Detran fazer a inscrição e tal, e tirei a minha habilitação. E tive meu primeiro carro, minha primeira moto, tá? De lá pra cá, tive vários carros, várias motos. Tive na época uma Frontier preta, que até o Igor vai lembrar, porque a gente utilizou na época, até na época da fundação da Casa da Juventude. Tive minha primeira caminhonete, foi uma Frontier preta, eu lembro bem.
tinha uma Frontier preta e tinha um Sentra, que na época era considerado um carro de luxo. Sim, O Igor vai lembrar, até ainda hoje o Sentra, né? Naquele tempo o Sentra era considerado um carro de luxo. Seria comparado hoje com Corolla, com Honda Civic, enfim. E tive esses carros. Detalhe, viu, Vinícius? Que é tudo isso antes de 4 anos para cá, que a gente começou a receber recurso público pelas entidades. Então, assim, é motivo para mim até de chacota quando alguém fala assim, nossa, o Jorge tem isso e isso, foi depois Então de você já recurso tinha público. carro, você já usava joias nesse período, Jorge? Cara, olha, Muita gente fala teve disso. até uma situação engraçada que envolveu, né, falando de joia. Tem um cordão que eu nem tocou ele hoje aqui. Né? Esse meu cordão foi até motivo Que é a tua inicial. tem uma minha inicial. E esse cordão eu ganhei da minha mãe quando eu tava fazendo 21 anos. Eu ganhei da minha mãe esse cordão. Tanto é que esse cordão, meu filho tá com 12 anos hoje, tá? E esse cordão, o meu filho recém-nascido tá usando ele. Eu tenho foto do meu filho recém-nascido usando cordão. Então eu morro de rir quando alguém fala, né? Ah, porque ele tá usando joia hoje, é isso, aquilo. Gente, eu sempre fiz isso. Né? Ah, porque ele sai pra festa. Gente, eu comecei a sair pra festa, eu tinha 17 anos de idade. Nem maior de idade eu era. Comecei a sair pra festas, né? Lógico que depois você casa, você tem filho, então você muda a sua rotina. Mas no meu período de solteiro, saí muito, me diverti muito, viajei muito. E digo pra todo mundo, viu? Muito antes de recurso público aí. Sabe por que eu acho engraçado, Igor? Vamos lá, recurso público. E olha só como uma coisa pública ela tem que ser tratada de uma maneira com bastante responsabilidade. Sim. Tá? O recurso público, como é que ele funciona? Né? Ele é destinado, tanto faz emenda impositiva, recurso de deputado estadual, ele vem para a tua instituição, certo? Só tem uma coisa que ninguém fala. Ninguém fala. Principalmente se tratando de Marabá. Marabá, quando você recebe um recurso público, você é fiscalizado por 3 órgãos de fiscalização. Secretaria de Planejamento, tá? Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município. Só para a gente entender a seriedade. E aí, todas as ações que constam lá naquele projeto, só para as pessoas entenderem, tudo que consta no projeto, ele é fiscalizado integralmente por essa comissão. Então, eu fico tranquilo. Quando alguém fala, alguém tenta atacar. Ah, porque o Jorge é isso, aquilo. Cara, a gente recebe fiscalização constante. E ainda tem a questão, o Igor tocou aqui na mesma pergunta, uma pergunta longa. Eu queria que você falasse também sobre o papel dos meios de imprensa na região, que muitas vezes são utilizados politicamente, justamente por terem por trás, aliás, na cabeça desses veículos, políticos, seja deputado, seja vereador, governador, também tem veículo de comunicação, e você falasse sobre esses ataques que muitas vezes são destinados por estes veículos contra adversários políticos. Isso, eu posso citar até, inclusive, acho que é um assunto que vocês vão me perguntar daqui para frente, eu acredito que vão perguntar ainda, questão partidária, né? E hoje a gente não esconde de ninguém que hoje nós estamos apoiando o pré-candidato a prefeito Dirceu. Você presidiu o Partido dos Trabalhadores em Marabá? Fui presidente do Partido dos Trabalhadores durante muito tempo. Aliás, no Partido dos Trabalhadores eu fui tudo. Foi há muito tempo. Tudo. Quantos anos você se filiou? Estava no PT desde os meus 19 anos de idade. Hoje eu estou com 39, então estamos falando de 20 anos. Você se licenciou também aliás, porque muitas... Só para a gente manter o foco aqui. A pergunta inicial que eu fiz foi sobre o papel dos meios de imprensa. E depois a gente fala sobre a questão partidária de hoje. Por favor. Por isso que eu estou dizendo o seguinte. E aí o Vinícius fez uma pergunta pertinente. Porque aliás, foi o Igor que fez, eu só reforcei. É verdade. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos 5 pré-candidatos em Marabá. Sim. Né? Nós sabemos que alguns deles... São 5? Quem são? Com a Erismar. Com a Erismar. Dirceu, Tony Cunha, Fábio Chamonzinho. Isso. E César. Estou sendo pré-candidato do Podemos. Pré-candidato do Podemos, Vinícius Vieira Soares. Que está sendo assediado politicamente pelo Tony, mas não vai abrir. Não? Vem para um caminhão. Vamos negociar. Fala aí, Jorge. Vamos negociar. Então vamos lá. Realmente, a gente tem uma preocupação. Tu já pensou se surge uma armação, por exemplo? Não estou dizendo aqui. E ano eleitoral usa até boi voa, né? Gerson Pérez até boi voa, né? Mas eu acredito na seriedade dos meios de comunicação, pelo menos. E você anunciou, né? Pagou o salário desses funcionários através do seu anúncio, muitos. Com toda certeza. Não é verdade? Tanto é que hoje há bastante tempo eu já anuncio na TV Correio, no grupo Correio de Comunicação. Né? Inclusive pertencente hoje a um pré-candidato. Sim, e que, diga-se de passagem, as inserções e o valor que se cobra, que se pratica nesta emissora para divulgar, não é barato, né? Sim.
E aí a gente sempre optou por estar também, além da rede social muito forte que nós temos, mas também divulgar na TV, porque a gente sabe que ainda tem um público tradicional, Sim, né? Hoje é muito fácil. Eu postei uma coisa aqui, em menos de 10 segundos, chega. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas chegam. Mas a gente ainda sabe que ainda tem aquele público tradicional, Sim, né? Aquela senhora que gosta de assistir o jornal no novela. meio-dia, a novela tal, tal. Então, quando a gente vai anunciar na TV, e hoje eu anuncio no Grupo Correio, ligado ao pré-candidato Chamonzinho, a gente anuncia com esse intuito, né? Das pessoas que não acompanham de fato todo o tempo a questão da rede social, para que elas fiquem também informadas dos cursos que estarão acontecendo, não só nas entidades que eu já fui presidente, mas também a gente, se você observar, a gente acaba divulgando coisa de várias instituições. Porque eu digo, a minha bandeira principal é o movimento social. Mas me preocupa sim. Tu já pensou se uma TV ou um grupo mal intencionado, né, pega uma informação, por exemplo, não é segredo para ninguém que as entidades CMDCA e já foram investigadas pelo Ministério Público. Em A qualquer gente já momento pode falou, né? acontecer isso de novo. É. Então a gente sabe disso, mas a gente sempre está preparado. Eu sempre costumo dizer, Vinícius, pedra que não árvore que não dá fruto não incomoda ninguém. Ninguém joga pedra, Todo mundo De só vai jogar fato. pedra na árvore que dá que tem fruto. os Na frutos. sua avaliação, essa interferência da mídia controlada por esses caciques partidários pode ser prejudicial para o debate público de hoje? Como você avalia essa interferência política nos meios de comunicação usados de forma a atingir a honra e a imagem dos adversários? Olha, eu avalio de uma maneira negativa. O ideal seria que os meios de comunicação começassem a comparar ideias, projetos desses pré-candidatos. Eu não digo só prefeito. Haveria, como agora é prefeito e vereador, tudo bem, mas em todas as De forma esferas, geral, né? de uma forma em geral. Né? Nós gostaríamos que os meios de comunicação, que é o que nós procuramos fazer, eu, inclusive, na minha própria rede social, estou muito cuidado com isso. Quando eu sou convidado para apresentar o podcast junto com vocês, eu também tomo maior cuidado, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu tomo cuidado para não tentar atingir a honra das pessoas. Mas, assim, a gente está preparado para tudo. Eu costumo dizer que a gente tem o couro grosso e a armação das pessoas a gente já está, de certa forma, até acostumada. As pessoas vão falar mal de ti, as pessoas vão falar mal de ti se tu não fizer nada. Imagina você fazendo muito. E, Jorge, fala um pouco mais sobre esse período que você se licenciou do PT. Isso veio junto também das suas outras atribuições, assim como você renunciou das organizações, a presidência do PT, você priorizou os conselhos, outras atividades? Com certeza. Houve algumas situações dentro do partido que, digamos assim, não me deixaram muito contente, Aham. né? Que eu não vou expor aqui agora. Inclusive, E você saiu junto com o vice-presidente do PT isso, também, o na época nós Juarez. saímos, né? Pedimos licença, saímos do partido. Eu como presidente e o Juarez como vice, Então, né? você discordava da condução do Discordava de partido. algumas situações. Mas a pré-candidatura do deputado Dirceu, pré-candidato a prefeito pelo PT, cresceu bastante após você assumir uma das coordenações da campanha, inclusive nas pesquisas realizadas pelo grupo do atual prefeito, né? Que já beira os 15%, segundo informações que eu tive, Na enquanto verdade, nós não blogueiro. temos essa Mas não há informação. Concreta, não há registro, né? Nós registro, não né? temos informação de Ma- porcentagem porque é, não existe o o registro, né? registro, Registro, Pelo mas o Tribunal crescimento é notório Eleitoral. tanto nas redes isso. sociais quanto nas intenções. Você acha que o trabalho social que você desenvolve vem ajudado a impulsionar o nome do deputado Dirceu para prefeito de Marabá? De certa forma, acredito que sim. Porque automaticamente várias pessoas, quando veem o trabalho social, vão acabar ligando a minha imagem à imagem do Disseu. Isso é É fato. indissociável. Isso é fato. Até porque da ligação do Disseu conosco dentro da Casa da Juventude na época da fundação da Casa da Juventude. O Disseu hoje também, há muito tempo, já não faz mais parte da diretoria, até porque assumiu o cargo público, né? Teve que se isentar, mas também ficou na função de apoiador. Assim como hoje não faço mais parte de nenhuma entidade, continuo como apoiador, não só das entidades que eu dirigia como presidente, mas também de várias instituições em Marabá. Né? E o fato é que o Disseu, de fato, em pesquisas internas, ele iniciou com uma porcentagem em pesquisas internas, e hoje a gente vê que já é notório, né, o crescimento e volume da campanha dele. E a gente percebe em questão de várias reuniões, são várias reuniões com público acima de 1.000 pessoas, né, e ele vem crescendo de fato no conceito
e na escolha da população. De hoje, os vereadores de Marabá não são todos os vereadores do Brasil que têm essa prerrogativa das emendas parlamentares impositivas ao orçamento, né? Em Marabá tem isso, em Paropebas esse direito é bem mais amplo aos Canaã parlamentares, também, em né? Canaã, em Rondônia do Pará está se lutando para ter em Bom Jesus, e aqui em Marabá não é diferente. O que você acha dos parlamentares que destinam recursos públicos para entidades que não são de Marabá, que vão receber o recurso, mas não tem nem sede, não tem nenhuma atuação no município e chega de surpresa. O que você acha disso? Olha, Igor, a tua pergunta é bem pertinente. Eu vou te falar o seguinte. Vamos lá, nós que temos instituições em Marabá, como o caso da Juventude, a PAI, Instituto de Comunicação Popular Nós do Brejo e outras instituições, Instituto Sorriso Legal e outras entidades, é uma série de exigências para que você possa receber o recurso. Né? Às vezes as pessoas podem achar que é só o vereador destinar a emenda e sair. Não, Certidões, você tem que ter certidões em dia, o seu projeto tem que estar em dia, você tem que receber visitas dessa comissão que eu falei, que é formada por Controladoria, Procuradoria e CEPLAN, né? Uma série de exigências. Inclusive, por último, devido a uma recomendação que não está na lei, tá? Não está na lei 13.019, diga-se de passagem, mas devido a uma recomendação do Ministério Público, hoje a Secretaria de Planejamento ela te manda um checklist com mais de 29 itens. Inclusive, certidões da vigilância que não consta em lei. Diga-se de passagem, ela não consta na lei. Mas, como as entidades não têm nada a esconder, né, a gente vai lá, tira esses alvarás. Né? Agora, tu imagina, eu fico pensando, é uma dificuldade enorme para a gente tirar, por exemplo, o alvará da vigilância sanitária. É uma dificuldade enorme aqui no município de Marabá. Porque quando eu era presidente de instituições, eu vi a dificuldade que eu tinha. E sei hoje, né, continuo ouvindo das pessoas que são presidentes de entidade, a dificuldade continua. Não mudou nada, né? E aí a gente não sabe o porquê, né? E muitas vezes, se você for pegar em lei, a Vigilância Sanitária de Marabá está cobrando de instituições que ela deu um alvará que ela nem tem, por lei, obrigatoriedade de cobrar. Então isso preocupa. Parece até que usa esse artifício dos alvarás da vigilância, que é para travar o recurso das entidades. Jorge, você é presidente de 3 conselhos em Marabá, já citamos aqui quais são eles, mas eu quero falar da atuação especialmente em um deles, que é o Conselho Municipal de Saúde, que ultimamente tem recebido várias demandas relativas à prestação de serviços básicos de saúde no município de Marabá. Eu quero te perguntar como anda a saúde do município na visão do Conselho Municipal de Saúde, quais são as demandas que você tem recebido lá enquanto presidente desse conselho. Olha, infelizmente o que eu vou falar aqui agora não é nenhum tipo de ataque pessoal, é uma coisa que é notória. Infelizmente a saúde de Marabá ela não anda bem. E já não é de agora, de algum tempo. O que eu atribuo, uma das situações que eu acabo atribuindo isso? Primeiro, superlotamento no Hospital Municipal e na HMI. Né? Hoje nós sabemos que são 2 hospitais de porta aberta, não tem jeito. Chegou, e aí a gente tem uma discussão constante lá no Conselho de Saúde, que é a situação da pactuação. Vem cá, como é que eu vou te dar um exemplo para vocês aqui, tá? Estou dizendo uma coisa que já aconteceu, vem acontecendo. Não estou colocando nenhum exemplo que não aconteceu, não. Tu pega o município de Rondônia do Pará, que teoricamente na pactuação ele teria que mandar 5 pessoas para o município de Marabá por mês. E aí, quando tu pega o relatório da Secretaria de Saúde, tu se espanta, tem lá 65. Então, nós estamos falando, não é uma coisa de só 100% a mais, não. É uma coisa absurda, né? Tu pega aí 1000%, quase 1000%, entendeu? Então, agora tu imagina, eu estou dando um exemplo de um município. Muito mais. De 5 a 65, você vai a mais. Tu já pensou? Mais de 1000%. E você acha que o próximo prefeito tem que construir um novo hospital em Marabá, Jorge? Eu acho que isso é prioridade, não é nem 01, é 00. Olha, não dá mais, e é por várias situações. Primeiro, questão de logística. Eu acho que já passou da hora da gestão, o atual gestão agora, não sei se vai dar mais tempo, mas do próximo gestor, ele tem que ter na cabeça dele que nós precisamos, o município de Marabá precisa de um hospital no núcleo São Félix Morada Nova. Isso é o básico, isso é o básico. Tu imagina, Igor, como é que uma pessoa que sofre um acidente, 10, 11 horas da noite, e aí ele tem que atravessar uma ponte. Muitas vezes Se já quebra aconteceu um carro isso. ali em cima, Já Ave aconteceu Maria. isso. Quebra um carro lá em cima da ponte, o que problemático. acontece? Vai Fica complicar. isolado ali. Vai É horrível. complicar. Como é que a pessoa vai conseguir chegar?
até o hospital municipal. Então, um hospital no núcleo São Félix, Morada Nova, Seria resolveria estratégico ali. a metade do problema. Giorgio, você mencionou o problema da saúde pública em Marabá. Realmente existe essa deficiência, é um fato conhecido pelo Conselho e pela sociedade de uma forma geral. Mas eu quero te perguntar quais são as iniciativas que o Conselho Municipal de Saúde, com a prerrogativa para tal, tem feito, tem liderado para mudar essa situação na saúde aqui em Muito Marabá. bom. Eu, enquanto presidente, junto com os demais conselheiros, nós temos feito aí um esforço, né? Nós já, inclusive, temos essa problemática, nós sabemos que além de construir um hospital lá, nós estamos esquecendo um ponto que é primordial, zona rural. Tu imagina, Igor, se a gente já acha difícil do núcleo São Félix Morada Nova, uma ambulância pegar, né, um paciente e ela vir, agora tu imagina a turma da zona rural. Nada das três poderes, Brejo do... Imagina, É. né? E a gente sabe que tem vilas que elas são um pouco mais estruturadas, mas tem vilas que não tem estrutura alguma. Por exemplo, olha só, um serviço básico, né? E aí a gente tem orgulho de dizer que nós, enquanto Conselho Municipal de Saúde, cobramos isso da gestão e a gestão atendeu. Ela atendeu. Já vinha uma demanda, vou dar um exemplo aqui claro, da Vila Brejo do Meio, né? Que fica aqui na região do Rio Preto. 20 quilômetros 20 quilômetros, próximo de Marabá. aqui da sede. O que acontece? Lá tava uma fila absurda de pessoas que queriam ter um atendimento com odontologista e não conseguia. Agora, olha só qual é o engraçado disso, né? O município não tem cadeira odontológica lá Em no todas Brejo do as Meio. cidades, né? Não tem, principalmente na zona rural. Nós sabemos que não tem. Mas como nós temos uma instituição lá, que é o Instituto de Comunicação Popular Nós do Brejo, que tem uma cadeira odontológica, nós conseguimos, através de influência do Conselho Municipal de Saúde, né? Junto lá, fomos com a Secretaria de Saúde e conseguimos, através de uma parceria, implementar esse atendimento que, como não tem a cadeira odontológica dentro do posto, conseguimos levar esse atendimento para a comunidade do Brejo do Meio dentro da instituição. Por meio da instituição. Por meio da instituição. Agora, olha só o tamanho da importância da entidade. É verdade. Jorge, nós estamos em um período eleitoral, você é um agente político do nosso município, uma liderança social, e muitos internautas, pessoas públicas, perguntam Já sei a pergunta. se o Diógio é candidato a vereador, se ele aceitaria um convite de alguma chapa para ser candidato a vice-prefeito, se o PT declinasse da candidatura, por exemplo, para apoiar o Chamonzinho. Enfim, o Diógio Santos colocaria o seu nome à disposição nas eleições desse ano para vereador ou a vice-prefeito? Eu posso te responder uma das perguntas. Para vereador, tá fora de cogitação. E a Você está na outra? pré-campanha do Juarez agora, Juarez Oliveira? Isso. Nós estamos, inclusive, ajudando Fala um pouco companheiros. mais desse... Deixou a vice aberta. Não, vamos começar pelo vereador. Fala um pouco mais desse trabalho com o Juarez. Vamos lá. Isso. Hoje nós estamos apoiando, é segredo para ninguém, a pré-candidatura do Juarez Oliveira. Por entender, e isso não sou eu, né? Meu nome estava muito cotado para ser candidato a vereador. Sim. E aí várias pessoas, Vinícius, estavam dizendo o seguinte: não, ele está fazendo isso porque ele vai ser candidato a vereador. Gente, eu já faço isso há mais de 20 anos. A gente ouve isso demais, né? O Né? Igor, eu, né? Todos Já que estamos expostos à mídia, desenvolvendo algum trabalho, todo mundo tem uma questionar. intenção eleitoral. Todo né? mundo acha, Sim, né? sim. De E eleição. assim, eu deixei bem claro, inclusive para vários vereadores de mandato, né? Quero deixar um abraço aqui, inclusive, para o Wilker Moraes, Márcio São Félix, vários e vários vereadores aqui, que até me perguntaram, cara, tu vai ser candidato? E eu sempre dizia que não. E, de fato, não sou candidato a vereador no município de Marabá, né? Devido à minha ligação partidária, e por entender que o Juarez hoje é um cara, né, que atua na linha de frente do movimento social, de fato, é um cara que defende o movimento social, porque uma coisa é, às vezes, tem várias pessoas que dizem que é de movimento social, e outra coisa é tu defender e tu vivenciar o movimento social. É verdade. Então, por esse motivo, hoje nós estamos integralmente apoiando, eu e vários outros líderes, né, de movimento social, estamos apostando na candidatura, na pré-candidatura do Juarez a vereador. O que falta para o Jorge ser o candidato a vice-prefeito, então? Que deixou aberto aqui. Não Convite, né? Pelo menos não recusar, não recusaria. Olha, eu costumo dizer que a gente não sabe, né? Política é incerta. Política, hoje Conjuntura muda, a né? estrutura muda todos os dias, então eu não posso te dizer que eu não aceitaria ser vice-prefeito em alguma chapa. Isso eu não posso falar, até porque a conjuntura ela muda todo dia, Uhum. né? De repente, daqui a um mês, até as convenções, dependendo da situação,
a gente poderia aceitar ou não, dependendo do convite e do grupo político que fizesse esse convite. Jorge, é fato que você desenvolve um trabalho social importante, você já realizou a distribuição de milhares de cestas básicas ao longo dos últimos anos para a população carente. De onde vem, então, toda essa energia, toda essa disposição que você tem para realizar esse trabalho? Eu sei que não é fácil, realmente é uma tarefa cansativa, até porque Exige muito. Marabá é uma cidade grande e você, nas redes sociais, pelo menos, tem exibido aí várias ações em diferentes núcleos, do São Félix à zona rural do município, como no caso da Vila Brejo do Meio que você mencionou Isso. aqui. De onde vem toda essa energia, todo esse vigor para trabalhar pelo social? Geralmente na vida da gente sempre tem uma situação que vai marcar a gente, É. pelo resto da vida. Uma situação que acontece. A minha mãe, na época, era presidente da Associação Comunitária Beneficente de Marabá, que é a entidade fica localizada lá na Folha 6, que na época minha mãe literalmente, quando entrou pra lá, era só mato. Literalmente, não é conversa não, era só mato. E aí ela com um grupo de mulheres, aguerridas inclusive na época, aí tinha a Dona Helena, tinha a Ozeni, várias e outras mulheres aí de Célia, né? A turma ligada à igreja, inclusive a igreja católica, começaram um trabalho. Inclusive essas mulheres pegaram literalmente na enxada, para limpar desde o terreno até a construir o primeiro galpão de madeira e tudo. E a minha mãe começou a fazer visitas, que a minha mãe tinha um sonho, naquela época, né, de trazer pelo menos um EJA no barraco de madeira que era, então, a antiga sede da Ascombe. E nessas andanças da minha mãe pela comunidade, né, literalmente, aqui eram poucas casas que tinham construído, era barraco de madeira literalmente dentro do mato, Na dentro do região da Folha matagal. 6, né? E a minha mãe teve duas situações que me marcaram. A primeira foi um dia que a minha mãe chegou num barraco de madeira e ela bateu na porta. Eu lembro que dois rapazes abriram a porta com arma apontando para ela, Pra tua mãe. para minha mãe. E eu tava do lado dela, né? Apontaram a arma, os caras assustados. O que é isso, minha tia? O que é isso? Aí a minha mãe respondeu: Não, gente, calma. O que você tá fazendo aqui? Não, eu só tô vindo aqui para convidar vocês para estudar. Só isso. E os caras muito nervosos, olhando para ver se não tinha alguém acompanhando a gente, muito nervoso. Falou: Minha tia, a senhora é doida, o que a senhora quer andando aqui? Só tem bandido. Uhum. Isso ficou na minha mente. E a Folha 6 era uma área bastante estigmatizada em Marabá há pouco Exatamente. tempo, né? Exatamente. Até 10, 15 anos Ponto de atrás era desova, muito tinha rua complicado. asfaltada. E a Ave Maria tinha onde hoje a dona Emília solicitou da antiga governadora para que se criasse uma escola, na época era um campo Cometão. Quem é morador antigo da Folha 6 vai lembrar o que eu vou dizer aqui agora. Era corriqueiro, toda semana aparecia alguém morto no campo. Amanhecia morto no campo. Jogavam lá no campo, no meio de todo mundo. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou. Agora, tu quer saber o que me marcou mais? Aí, nessas andanças da minha mãe, um dia ela chegou num barraquinho de madeira e eu lembro bem que tinha uma senhorinha bem humilde, né? E ela tava com duas netinhas. Tu imagina um barraco de madeira coberto de palha com um chão de barro batido. Não tinha piso, não tinha nada. E aí eu cheguei lá e a minha mãe perguntou pra senhora, né? E tava as duas menininhas no chão de barro batido no chão, as menininhas colocando um negócio na boca. Vocês lembram aquilo que a gente fazia antigamente para pregar cartaz, que a gente chamava de grude? Que era feito com Goma. aquela goma, só a goma e água, que a gente fazia aquilo e pregava cartaz Sim. antigamente. Pois é, e essas duas crianças estavam comendo isso. Só tinha isso para comer. Tu imagina tu chegar num barraco e tu não vê assim. É um pouquinho complicado. Então, essa cena me marcou muito, entendeu? Eu não gosto nem de ficar lembrando disso, Mas mas foi importante para você desenvolver esses trabalhos sociais, foi. principalmente na Folha 6, né? Uhum. Ali no Centro Social Viva Feliz, no próprio Instituto Qualificando Cidadãos, não tinham nem esses trabalhos odontológicos, Não tinha. oftalmológicos, Na época. e hoje em dia tem cadeira odontológica, equipamentos de primeira, né? Eu costumava dizer o seguinte: as pessoas diziam para mim, assim que eu entrei para assumir o Instituto Qualificando Cidadãos, as pessoas diziam que na Folha 6 não iria ter nada nunca. Nem o mototáxi entrava, Nem nem na mototáxi entrava, Coca, na né? Nossa Senhora Então, assim, Aparecida, e nem na 6, na eu Folha. ouvi muito isso. Cara, tu é doido, tu vai assumir uma instituição que naquele lugar lá não vai ter nada, não vai Sem ser nada futuro. nunca, né? Aquilo ali as pessoas de lá não vão ter oportunidade nunca. Então eu ouvia muito isso. E aí a gente, junto com os outros companheiros, inclusive com o Juarez, a gente decidiu, né, correr atrás de recurso público e hoje eu tenho a satisfação de dizer que ninguém em Marabá, muito poucas estruturas particulares têm a estrutura que nós temos em Marabá. E funcionando
diariamente. Se a gente for pegar hoje, tu junta aí Instituto Qualificando Cidadãos, Casa da Juventude, Instituto de Comunicação Popular Nós do Brejo, que são as entidades hoje. E se eu for falar até de outras, os capuchinhos, que tem também um trabalho com odontologia, a irmã Júlia, que eu quero mandar um abraço para a irmã Júlia do Instituto Serve, que também hoje já tem um trabalho no Amapá com trabalho com odontologia. Eu te garanto, se tá ruim em Marabá hoje, Imagine. sem essas entidades estaria 1000 vezes pior. Jorge, e vocês estão levando uma casa de apoio de saúde lá para o Complexo São Félix e Morada Nova, que vive um caos urbano, que cresceu, mas não se desenvolveu. As políticas públicas não acompanharam, né? O Isso é Amadeu verdade. Vivaco é superlotado, o posto de saúde. Fala sobre essa casa de apoio, que serviços vão ter lá, que estágio está essa obra lá no Núcleo São Félix, onde que fica? Isso aí, muito bom. A casa de apoio está localizada o terreno lá no Novo Progresso, que aí tem algumas etapas, né? Inclusive foi destinado uma emenda lá do vereador Raimundinho, a mandar um abraço para o vereador Raimundinho de São Félix, destinou o recurso e outras pessoas destinaram recurso para se fazer esse projeto da casa de apoio. Por que a dona Emiliana, né, que é a presidente da casa de apoio, decidiu fazer isso lá no Núcleo São Félix? Primeiro, a gente tem o Núcleo São Félix e Morada Nova hoje com 3 residenciais. 3 residenciais. Inclusive, o mais que precisa do apoio das pessoas é o Residencial Magalhães. É verdade. Precisa demais, né? Tá uma situação muito complicada lá de infraestrutura, de tudo, Sim. de tudo. Falta tudo lá no Magalhães. Residencial Magalhães. E a dona Emília resolveu colocar essa instituição lá, porque ela entende que lá ela vai conseguir atender toda a comunidade do São Félix e Morada Nova, mas principalmente visando a população carente dos residenciais. E vão ter que serviços lá, Jorge? Olha qual serviço que vão ter lá. Vai ter serviço de fisioterapia para a comunidade de São Félix e Morada Nova. Vai ter serviço de odontologia. 0800. 0800. Olha, se tem uma coisa que a gente se orgulha de dizer, Igor, tanto nas nossas entidades que eu participei, que o Juarez participou e outros companheiros nossos participou, nós nunca cobramos um centavo de ninguém. Eu costumo dizer que no dia que eu tiver que cobrar R$1 de alguém para a pessoa receber um atendimento, esse dia eu fecho, vou fechar as portas. No dia que eu não conseguir mais dar conta, né, de estar junto com as pessoas aqui, cara, eu vou fechar as portas, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça, que de fato você tem que trabalhar para atender a comunidade. Jorge, a gente já tocou aqui que você tem mais de 500 mil seguidores. E todo mês, praticamente, nos últimos tempos, você tem realizado ações no teu perfil para atrair um número maior de seguidores e conquistar um engajamento também maior da tua audiência e um público que você ainda não alcançou dentre esses 500 mil. Hoje você está fazendo o sorteio de um iPhone 15 Pro Max em alusão ao Dia dos Pais, mas mês passado você sorteou um iPhone 15, você já chegou a fazer o sorteio de um seguidor para pagar as contas do mês. Verdade. De onde vem os recursos? Virou um trabalho, Jorge? Tem dado retorno? Cara, eu sempre costumo dizer o seguinte, o pessoal diz assim, cara, tu virou blogueiro. Virou um trabalho? Tu virou influencer. Com 500 mil é mais que blogueiro. O Tigrinho já te procurou? Demais. Você divulgaria, inclusive o Vinícius sabe muito bem sobre isso, você divulgaria esses jogos de azar no seu... Cara, nada contra, não tenho nada contra ninguém que divulgue, mas no meu perfil eu não divulgaria. Né? Até por entender que o meu papel hoje, ele tá muito social, além, né? Tá muito além de várias situações, de jogo, disso tudo. Eu acredito que o meu papel hoje ele é mais social. Não tô aqui para te criticar. Mas estes sorteios que o Vinícius se referiu têm dado retorno. Não, com toda certeza. Eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que você atribui os 500 mil seguidores, grande parcela disso a esses sorteios, a essas ações que você também, tem feito? Eu costumo dizer que são por vários motivos. Agora é lógico que quando muita gente me acompanha, eu recebo mais de 4 mil mensagens no direct todo dia, né? E o Igor até sabe disso, que eu faço questão, às vezes, de ficar até 3 horas da madrugada respondendo todo mundo. Todo mundo acha que a gente tem um robô, uma máquina respondendo. Não é, tá, pessoal? É o robô de hoje. Né? Todos os meus seguidores eu respondo pessoalmente. Respondo pessoalmente, isso eu faço questão. Jorge, que paciência, hein? E de onde vem o recurso para bancar essas ações? Muito bom. Você ganha dinheiro com a internet? Hoje eu posso dizer que a gente ganha. Né? A partir do momento que tu começa com 60, 80 mil seguidores, tu já começa a ganhar alguma coisa. Quando tu tem 100 mil seguidores, tu já começa a ganhar um outro valor.
Quando tu dobra para 200 mil seguidores, você arrecada Ganha um por outro valor. publicação, como que Várias funciona? coisas, várias- Eu também você- quero você- ganhar dinheiro com isso. ganha- Hoje eu não tô ganhando você- nada. Olha o Só tigre. processo Só- e só problema. Não, mas devido ao teu engajamento, E você nota acaba de ganhando algumas repúdio. coisas. Eita, Vinícius. Mas devido ao teu engajamento, quando você tem um engajamento alto, você acaba, O né? próximo sorteio é quando? O próximo sorteio está marcado para o dia 11 de agosto, no Dia dos Pais. Inclusive, né? A gente já está aí com mais de 10 mil curtidas nessa publicação. Já está batendo mais de 2 mil compartilhamentos aí. E tu usa o teu Instagram também para prestar conta das entidades, dos conselhos, né? Exatamente. O nosso Instagram hoje, por isso que eu não tava dizendo que eu não tenho nada contra jogo, mas o meu Instagram hoje ele é voltado principalmente ao É social. uma grande plataforma de divulgação dessa. O teu perfil tem esse viés, né? Esse viés. Assim, tem muitos perfis de influenciadores aí, não é, Igor? Uns falam de suplementos, outros de academia. Muito raso como o Exatamente. Pires. De moda, outro de Verdade. tigrinho, um grande parcela agora só Sim. fala de tigrinho, É não é só horrível. divulgação de plataforma, e link, clica no meu link e Isso. tal. Você tem desenvolvido um trabalho voltado ao social que é muito raro nesse meio Verdade. dos influenciadores. Exatamente. E você tem se destacado e realmente focado nesse segmento, nesse público. Costumo dizer para vocês o seguinte, eu sempre digo que cada um vem ao mundo com uma missão. E certeza que a minha missão e de outros parceiros a gente veio para ajudar o próximo. E isso é fato. Não estou aqui com falsa demagogia. Quem me conhece sabe. Tanto é que tá na tua biografia lá, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Verdade. Coloquei lá, fazer o bem sem olhar a quem. Né? E detalhe, a gente acaba ajudando várias pessoas. Muitas vezes as pessoas me perguntam, vem cá, mas tu faz tudo isso aí, tu não arrecada, tu não vai correr atrás de voto das pessoas, não, gente. Não é candidato. Não é? Se vocês forem ver, todo mundo que eu ajudei, eu nunca nem perguntei para essa pessoa sobre questão política. Eu acho que o meu papel é ajudar as pessoas da maneira que nós podemos, né? E para isso a gente tem várias e vários apoiadores também para fazer isso. Jamais eu conseguiria. Tu imagina tu sortear um iPhone 15 Pro Max ou tu sortear 5, 6 mil no Pix se você não tivesse apoiadores. E eu achei muito bonita, principalmente aquele que você fez com pagar as contas, que foi uma moça da Coca-Cola que estava passando por problemas de saúde, né? Então, acho que você procura o bem também te procura. Uma coisa chama a outra, né? Eu fiquei sabendo, Igor, vai confirmar aqui pra gente agora, Jorge, que a conta dessa seguidora que foi sorteada era uma conta de água ou energia tão que alto, era irrisório o valor que você deu um valor extra para ela, pagou em conta, ela deu um valor muito bom. A conta dela, as contas que ela tinha no nome dela na casa na época, eu acho que não dava nem R$500. E aí eu dei um valor muito maior do que isso, entendeu? A gente deu um valor bem de hoje, você não vai revelar aqui também. Mas de hoje foi uma excelente conversa, eu adorei a experiência. Eu sempre dizia aqui nos bastidores que nós precisamos falar com o Diógio, né? Porque tem história de vida, história social, e a gente nesse tempo aqui pôde ter essa oportunidade com a nossa audiência, não é, Vinícius? É verdade. E nos encaminhamos para as considerações finais. Eu não sei se o Vinícius tem mais alguma pergunta. Nenhuma pergunta, mas o Diógio, ele recentemente publicou um ensaio fotográfico nas redes sociais, inclusive onde ele posa junto com a Geiciane, a esposa dele, 10 anos de casamento, a esteticista. Esse daí é um anterior, ainda vai sair o dos 10 anos que eu não vi lá. Sim. Eu vi lá na festa de aniversário dele, mas na rede social não foi. Ele tem um ensaio anterior, inclusive com fotos com a Ágata também, a filha dele. E ele fez várias poses lá, eu vi, eu fiquei impressionado. Rapaz, o Diógio virou influenciador mesmo. Não é? Diógio, antes de você dar as suas considerações finais, faz uma pose aí, a pose que vai marcar o Diógio. A foto de capa do vídeo. A foto de capa do podcast de hoje. Qual é a pose? A foto de capa. Vamos olhar para essa câmera ou para aquela? Olha para essa. Essa aqui. A foto de capa vai ser essa aqui, ó. Aí, gostei, Diógio. Olhando para as pessoas, né, que tentam julgar a gente de alguma forma. Né? Algo que você queria falar, que você não falou e queira falar agora, suas considerações finais à nossa audiência. Vamos continuar te acompanhando, vai ter mais sorteios. Pessoal, primeiro é dizer que eu tô com 39 anos, nasci no município de Marabá, sempre atuei fortemente em defesa dos movimentos sociais e vou continuar fazendo isso. Né? As pessoas diziam que quando eu saísse das instituições, que eu não cumpriria mais esse papel. E aí, para quem achava que eu fora das entidades não continuaria ajudando, eu acho que não se deu muito bem, tá?
Então, o recado para as pessoas sempre vou continuar ajudando o próximo, independente de estar na frente de conselho ou de estar na frente de entidade ou não. Eu acho que o meu papel principal de vida é esse. E desejar um abraço aqui, né, para todos os nossos seguidores, a todos os nossos novos seguidores, né, nos acompanhem. Vai ter muito sorteio, mas vai ter muito vídeo de solidariedade, de ajudar o próximo. E é isso aí, turma. Acompanha a gente. Igor, mais uma Muito vez, bom, foi um prazer te Vinícius. ter aqui do meu Tamo lado. A junto. gente geralmente está aqui dividindo, ou você com o Diógenes, ou eu com o Diógenes, Hoje ele foi aqui. ótimo E também. hoje nós Verdade. três compondo É. essa mesa, acho que foi ótima a conversa. Boa tarde a toda a nossa audiência. Compartilhe Isso. essa ótima conversa que nós tivemos aqui hoje. Deixe o seu like, né, Vinícius? É E isso. até mais. Até a Até lá. próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.